Muito bem, candidato. Vamos lá, vamos praticar um pouquinho. Vamos resolver as questões que ficaram pendentes sobre os conectores de coordenação e subordinação. Selecionamos 20 questões e aí você vai ter condições de observar os assuntos que mais caem, né? Os tópicos que mais caem em relação a isso, certo? Como a gente já sinalizou, ideia de causa, ideia de consequência, ideia de conclusão, ideia de oposição. Oposição pode ser com oração adversativa ou com oração concessiva. Ideia de adição e ideia de tempo, temporalidade. São os valores mais cobrados. Comparação, conformidade, proporcionalidade, alternância, esses valores são menos cobrados, certo? Mas você vai conferir isso nas questões selecionadas, você vai poder fazer essa estatística e concentrar o seu foco no que cai mais. Primeira questão na sua tela aí, veja só. Conclui-se então que o gerenciamento do estresse passa pelo desenvolvimento pessoal, o conectivo destacado não pode ser substituído sem alteração de sentido por. Cuidado com esse tipo de questão, porque é mais comum você encontrar um conector sinônimo do que buscar um que não pode entrar, um que não é sinônimo. Essa questão é um pouco diferente porque ela não pede um sinônimo do então, ela pede a opção que não contém um sinônimo do então. No texto conclui-se então, o então nada mais é do que conclusivo. Ele é um elemento conclusivo, a gente já passou pelas orações conclusivas na primeira gravação de conectores coordenativos. O mais conhecido deles é o portanto, você sabe isso, portanto é o mais conhecido, é o mais usado, mas você tem uma relação de sinônimos do portanto e alguns desses sinônimos aparecem na questão número 1. Repare aí as opções, vamos lá. Pois. Lembra, o pois, ele geralmente é explicativo ou causal, mas depois do verbo ele é conclusivo. A gente fez essa advertência, essa observação. A conjunção pois, introduzindo uma oração, vai ter valor causal ou explicativo. Deslocada para depois do verbo, ela tem valor conclusivo. Ou seja, neste contexto, a conjunção pois é sinônima do então. Conclui-se, pois, que o gerenciamento do estresse passa pelo desenvolvimento pessoal. Tranquilo colocar o pois aí, não tem problema nenhum. Por conseguinte, é aquele estranho, né? É aquele mais bizarro, é aquele que a galera não usa muito, é aquele que você não encontra na mídia com frequência, não usa nas conversas com os seus amigos, não usa nas mensagens de WhatsApp, mas é um conector que as bancas gostam muito de explorar. Por conseguinte, sinônimo de portanto, sinônimo de então, o por conseguinte vale. Então até agora a gente não encontrou aquilo que o enunciado pede. O enunciado pede o conector que não pode substituir o então. A conjunção pois pode, pela posição que ocupa no texto, e por conseguinte é outro elemento que pode entrar no lugar do então, porque o por conseguinte tem o mesmo valor. A letra C, assim tem o mesmo valor do então, conclui-se então que, conclui-se assim que, de vez em quando vem até o sendo assim, né? A mesma coisa. E a letra E, o portanto, que é o mais manjado. O gabarito, portanto, é a letra D, porque o entretanto não tem nada a ver com isso. Entretanto só pode ser usado quando houver contraste entre as informações conectadas por ele. Então, quando você organiza situações num texto que são contrastantes, o entretanto é bem-vindo. Está muito calor, entretanto, ela colocou um agasalho, certo? Saiu cedo de casa, entretanto, chegou atrasada. Aqueles exemplos que a gente já mastigou bastante aqui nas gravações anteriores. Letra D, questão número 1, então, não pode dar lugar ao entretanto. Tá aí o gabarito. Joia? Vamos para a segunda? Vamos lá, segunda questão. O mundo não irá parar para que você possa consertá-lo. O tempo não é algo que você possa voltar atrás. Portanto, olha essa sequência, hein? Plante você mesmo o seu jardim e decore sua alma, cuidado para não ficar emocionado, ao invés de esperar eternamente alguém que lhe traga flores. Eu acho que esse texto pediu um fundo musical, hein? Pediu um Kennedy aí no fundo. Plante você mesmo o seu jardim e decore sua alma. Coisa linda. Muito bem. O conector que não pode substituir o destacado na passagem acima, por provocar alteração de sentido, é praticamente cópia da questão anterior.
cópia, inclusive com o conclusivo destacado. Logo pode entrar no lugar do portanto. A única ressalva, candidato, a gente já fez essa ressalva na gravação de conectores de coordenação, né? Logo é um conector conclusivo, mas se ele aparecer numa determinada posição, ele pode passar uma ideia de tempo. Lembra isso, né? Uma coisa é você dizer, por exemplo, que Maria fez um ótimo trabalho, logo é justo que seja promovida. Né? Ó, Maria fez um ótimo trabalho, logo, portanto, por conseguinte, sendo assim, é justo que seja promovida. É diferente de Maria fez um ótimo trabalho, é justo que seja promovida logo. Esse logo deslocado dá uma sensação, passa uma ideia de temporalidade. Ou seja, a promoção não pode demorar. São coisas diferentes. Então, o elemento logo, a conjunção logo tem valor conclusivo, mas em alguns textos o deslocamento desse termo pode transformar o sentido ou alterar o sentido, passando a comunicar uma ideia temporal. No caso da questão 2, não, porque ele não vai aparecer deslocado, vai aparecer no início, ele sustenta o valor conclusivo. Quais são as outras opções? Vamos a elas. Então, que apareceu na questão 1, aparece na questão 2, até por isso é bom praticar, né? Você lida com repetições de repertório, e aí vai massificando. Então, equivale ao portanto, todavia não. Todavia é um elemento de contraste, todavia é sinônimo de mais, de porém, é adversativo. Então não pode entrar aí. Tá aí o gabarito, letra C. Assim, que apareceu também na questão 1, e o por conseguinte, o famoso, quer dizer, o não famoso, né? Agora ele está ficando famoso porque a gente está estudando. Por conseguinte. Candidato, letra C, duas questões praticamente idênticas, provas realizadas em épocas diferentes, instituições diferentes. Qual é o objetivo de colocar essas duas questões, né? Qual foi a minha intenção? Mostrar para você que as bancas, elas não variam muito o repertório. Elas gostam de determinados tópicos dentro de certos conteúdos. Então, quando você começa a estudar, quando você começa a praticar, quando você começa a fazer exercícios, questões de prova, você se acostuma com esse repertório, você percebe essas preferências. E aí isso é importante para você massificar esses conteúdos, certo? A questão 1 e a questão 2 são praticamente idênticas. Pouquíssima mudança entre uma e outra. Ok? Letra C, o gabarito. E a número 3, qual vai ser? Vamos ver. Vamos ver se a número 3 traz alguma dificuldade. Um dos aspectos responsáveis por garantir a coerência textual é a relação lógica que se estabelece entre as ideias. Essa relação pode ser explicitada por conectores ou estar implícita na sequência textual. No trecho a seguir, estabelece-se, bonito, né? CC, uma relação lógica implícita entre os dois períodos. Aí você tem os dois períodos aí abaixo. Na prática, não há garantia de que aprender uma dada quantidade de técnicas de escrita nos faça escrever melhor. Escrever, como ler, só será efetivamente um hábito qualificado se feito com prazer. Interessante essa questão porque ela não oferece um texto com conector. O conector virá do candidato, virá de você. Você que tem que perceber qual é a conjunção que se encaixa, que cai como uma luva nesse trecho que contém dois períodos separados por um ponto final. O fato de haver um ponto final não significa que essas informações não se relacionem, né? Uma se relaciona com a outra. Por uma questão de opção, uma preferência do autor do texto, ele colocou o ponto final. Mas a gente pode cortar esse ponto final e ligar essas informações com uma conjunção. Para escolher a conjunção correta, a gente precisa saber qual é a relação que existe entre uma informação e outra. Claro que na hora da prova é mais fácil fazer essa questão, porque você tem o texto na íntegra, você tem o texto todo. Aqui a gente só tem o trecho que a banca selecionou quando elaborou a questão, mas a banca, obviamente, oferece o texto integral. É o texto que fala justamente sobre o ato da escrita, e o autor, nesse trecho, ele deixa mais ou menos claro que, na concepção dele, saber muita regra gramatical, saber muita técnica, não vai fazer necessariamente com que a pessoa produza um bom texto.
é mais ou menos, se a gente for mais rasteiro, assim, simplificar a coisa, mais pragmático, né? Ele está dizendo que o que faz a escrita de alguém ter qualidade, o que contribui muito mais para que um texto tenha qualidade, é o prazer que se tem na hora de escrever. O prazer é o responsável pela qualidade do texto. Claro, dominando ferramentas básicas de estruturação textual, conhecendo regras básicas de gramática, claro, isso é desejável, é importante, mas segundo esse texto, o prazer fala mais alto. Então, nessa parte, ele está dizendo justamente isso. Você pode pegar uma pessoa que conhece a gramática do início ao fim, sabe todas as regras, um concurseiro que estuda para fazer prova de concurso público há muitos anos, sabe muita coisa de gramática, mas de repente não produz um bom texto, porque não é uma atividade prazerosa a ele. É o que o texto está colocando como tese. Então vamos ver os dois trechos e vamos ver o que a banca ofereceu como repertório, a fim de que encontremos uma ligação adequada, né? Uma conjunção ou uma locução adequada para fazer a ligação, a união entre os trechos. Vamos lá. Vamos pensar. Na prática, não há garantia de que aprender uma dada quantidade de técnicas de escrita nos faça escrever melhor. Escrever, como ler, aí é uma comparação, né? Escrever, como ler, ou uma adição também, né? Escrever e ler. Escrever só será efetivamente um hábito qualificado se feito com prazer. Vamos lá. Não dá para pensar na letra A, né? Porque a letra A oferece o embora. O embora é um conector de contraste, introduz uma concessão, uma oração concessiva. Não há contraste entre as duas informações. O fato de você dominar uma quantidade de técnicas de escrita não garante que você vai escrever melhor. E aí ele depois diz que escrever vai ser um hábito qualificado se feito com prazer. Não há contraste aí, para você pensar no embora. Muito menos proporção. Não dá para pensar na letra C, à medida que escrever como ler só será... Não, até porque uma coisa não é proporcional à outra. Não existe essa relação de proporção para você pensar na letra C. Também não ocorre um valor de finalidade para você pensar na D, e não ocorre um valor de temporalidade, ou um valor temporal, né? Uma relação de temporalidade, para você pensar na letra E, no sempre que. Note que o que vem depois do ponto final, candidato, é uma conclusão a que o autor chega. Quando ele diz, não há garantia de que aprender uma dada quantidade, né, de técnicas faça você escrever melhor, ele conclui que escrever bem, escrever com qualidade, é algo atrelado ao prazer que se tem no ato de produzir um texto. Então ele estabelece uma conclusão, com base no que foi afirmado antes. Por isso cabe o por conseguinte. Por isso o gabarito a letra B. A questão 3, ela é um pouco mais difícil do que as outras duas, porque as duas primeiras consistiam em avaliar um repertório dado pela banca, um número de conjunções, né, para saber aquela que não se encaixava, que não funcionava como um sinônimo da conjunção empregada pelo autor do texto. É um pouco mais fácil esse tipo de questão, porque você tem os sinônimos distribuídos, né? Um portanto, um por conseguinte, um então. Você sabe que tudo isso é equivalente, então vai trabalhando até pelo descarte. E nas duas questões, o gabarito tinha a ver, ou teve a ver, com conectores de oposição, que não são sinônimos de conectores conclusivos. Agora não. Agora a banca não pegou um trecho com um conector e pediu a você para identificar um sinônimo ou um elemento que não é sinônimo. Ela pegou um trecho sem conector. E aí cabe ao candidato, numa questão como essa, entender a relação entre as orações para identificar qual o conector adequado para explicitar essa relação. Como é uma relação de conclusão, letra B, por conseguinte. E o que é interessante também, né? A importância de conhecer o conector por conseguinte, aquele que não é tão famoso, tão usado, como a gente vem insistentemente repetindo no decorrer dessas gravações, desde a parte de conectivos de coordenação. Lembra o tripé: entender o porquê dos nomes, assimilar, memorizar, decorar a relação das conjunções, adquirir repertório, inclusive valorizando os conectores menos usados no dia a dia, menos usados pela mídia, e relativizar
Observar o contexto para não ficar refém de um valor só, né? Não é porque você viu a conjunção e com valor aditivo 50 vezes, isso não garante que na sua prova vá aparecer com valor aditivo. Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso é importante contextualizar. A importância de conhecer os diferentes, o por conseguinte está nesse grupo 3, letra B de bola. Certo? Fim do primeiro bloco, vamos para o segundo e comentaremos da quarta questão em diante. Vamos lá.